Um dos elementos mais importantes da prática da meditação é a respiração. Eu dediquei uma aula inteira só sobre a respiração no meu curso de meditação, mas eu pretendo fazer aqui um resuminho do que eu expliquei lá e também recomendar uma das técnicas que eu recomendo no meu curso, para que você talvez já tente exercitar alguma coisa, tente desenvolver uma consciência respiratória, tente aprimorar a sua capacidade respiratória e, deste modo, já se preparar para a prática da meditação. Na verdade, eu me refiro aqui especificamente às técnicas que eu mesmo uso na minha prática de meditação. Tem um vídeo meu em que eu falo da minha experiência de meditação, de como eu pratico, eu pessoalmente. E talvez esse meu modo particular de praticar a meditação possa ajudar você. Recomendo por isso que você veja esse vídeo, que eu vou deixar linkado na descrição. Mas acho que vai ser útil também se você me acompanhar aqui neste vídeo para ver o que eu tenho para explicar sobre a respiração. Primeiro, qual é a importância que a respiração tem na meditação? A respiração é a forma mais eficiente que existe para você produzir quietude mental. Muitos de vocês já devem ter percebido e já devem ter até vivenciado a relação que existe entre o estado emocional, o estado mental e a nossa condição respiratória. Por exemplo, pessoas que estão nervosas, estão agitadas, estão irritadas ou, enfim, estão vivenciando ali uma situação desconfortável do ponto de vista emocional e mental. Em 99% dos casos, essa pessoa vai ter a sua respiração alterada. E alterada no sentido de ficar mais rasa e mais rápida. Aquela coisa de ter a respiração na parte superior do peito, soerguendo os ombros, né? Então a movimentação dos ombros durante a respiração é um sinal de tensão respiratória, de tensão muscular e, consequentemente, de tensão emocional, de estresse, de irritação, de nervosismo. Então a pessoa fica aqui. Às vezes, dependendo da intensidade do estado emocional da pessoa, isso pode se traduzir numa hiperventilação, que pode levar inclusive a pessoa a utilizar a boca para respirar. Então, a pessoa chega a abrir a boca e o movimento respiratório ele fica cada vez mais intenso, o que significa que a respiração ela está em plena sintonia com o estado emocional da pessoa, estado emocional alterado. Como eu disse, nervosismo resulta nisso. O contrário também é verdadeiro. Quando você está bem relaxado, absolutamente confortável, sem preocupação alguma, quando você percebe que a sua mente está quieta, normalmente a nossa respiração vai ser mais lenta e mais inferior. A respiração não vai mais acontecer aqui, muito menos aqui, nos ombros. Ela tende a acontecer no plexo solar e no abdômen. Mesmo pessoas muito ansiosas, muito agitadas, podem experimentar um pouco dessa respiração relaxada no momento em que vai dormir. A não ser que seja uma pessoa com muita dificuldade para dormir, mas, de um modo geral, quando as pessoas vão se deitar e vão dormir, quando está ali no limite do adormecimento, está quase pegando no sono, o corpo já encontrou uma condição de pleno relaxamento, notem como a respiração ela vai para a barriga. Você não está mais respirando aqui. Você percebe que a sua barriga ela se movimenta para frente e para trás, para frente e para trás. A barriga, não o peito. Então,
é da natureza da própria respiração movimentar o abdômen e não mais o peito, muito menos os ombros, também não as costas. E é justamente onde a respiração deve acontecer para produzir aquietamento, para produzir relaxamento. Então, assim como um estado emocional alterado, irritado, ansioso, resulta numa respiração acelerada e rasa, prejudicando inclusive a absorção de oxigênio, prejudicando a absorção do ar, da mesma forma, quando você está num estado emocional, mental mais relaxado, mais descontraído, não apenas o corpo relaxa, como também a própria respiração, ela tende a se tornar mais lenta, mais profunda e mais agradável. De modo que a própria respiração, em contrapartida, vai intensificar esse estado de profundo relaxamento mental e emocional. O que eu quero dizer com isso é que, assim como o estado emocional gera um tipo específico de respiração, gera um ritmo específico de respiração, o contrário também é verdadeiro. Por meio de uma respiração controlada, você consegue alterar o seu estado emocional. Então, se você está nervoso, a melhor coisa que você pode fazer é colocar um pouquinho de atenção na sua respiração, buscando os meios corporais de que você dispõe para tornar a respiração mais lenta e mais profunda. Claro que isso tem que ser feito com bastante cuidado, porque uma pessoa que está ali ansiosa, com a respiração muito agitada, se ela tentar controlar a respiração, ela pode produzir ainda mais rigidez respiratória, ainda mais tensão respiratória, o que vai piorar o estado de agitação mental, de ansiedade, de irritação. Então, com bastante cuidado, com bastante consciência, a pessoa pode, sim, muito lentamente, muito aos poucos, tornar a respiração mais lenta e mais profunda. E o primeiro passo para que isso aconteça, para produzir esse efeito, é tomar consciência de como está a sua respiração. Tomar consciência de que você está respirando de forma inadequada. Eu não vou dizer respirar errado, né? Essa expressão é bastante problemática, né? Porque, enfim, a essência da respiração é trazer o ar para dentro e depois levar o ar para fora. Muitos professores de respiração, de técnicas respiratórias, falam disso com frequência, né? Que não existe respirar errado, todo mundo sabe respirar. Por pior que seja o estado emocional da pessoa, a pessoa vai conseguir respirar. Mas existem modos de respirar que são mais adequados ou menos adequados, dependendo do tipo de efeito emocional e mental que você espera produzir. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que você está respirando de forma inadequada, supondo que você queira produzir descontração emocional e mental, considerando que você deseja produzir um estado de tranquilidade, de conforto emocional, de quietude. Esse estado de relaxamento emocional e mental é necessário para meditar. Se você está com a mente agitada, se você está com uma mente cheia de problemas, dificilmente você vai conseguir meditar. E é neste ponto que a respiração realmente pode ajudar. Qual é a minha experiência em relação a isso? Qual é a minha vivência e de que modo eu conduzo isso na minha própria vida? Eu acho que pode ser útil explicar isso neste vídeo, né, como já expliquei em outros vídeos, basicamente porque nem tudo é perfeito para mim. Embora eu pratique meditação, eu ensine meditação, nós somos pessoas neste mundo também, né? Eu tenho família para cuidar, tenho contas para pagar, enfim. E às vezes as coisas não são perfeitas, né? Não é todo dia que as coisas funcionam bem.
E acontece também para mim ir me sentar, ir me isolar, me colocar para praticar a meditação e, de repente, eu percebo que os problemas do dia a dia foram carregados para o meu momento de meditação. Eu levei esses problemas que estão ali agitados, né, em plena movimentação na minha mente. Eu carreguei esses problemas comigo quando eu me sentei para meditar. Isso acontece. Isso acontece comigo. Acredito que acontece com a maioria das pessoas, mesmo que sejam grandes mestres de meditação. Não é o meu caso ainda, mas embora tenha alguma experiência com meditação, acontece. Eu vou me sentar e os problemas vêm junto. O que eu faço nesses momentos? Eu realizo um exercício de respiração, que é o que eu vou mostrar em seguida para vocês. Na verdade, existem vários e vários exercícios de respiração, técnicas respiratórias que realmente vão ajudar você a silenciar a mente, ou pelo menos a reduzir a agitação mental e facilitar o processo de entrada na meditação. Um dos meus exercícios favoritos é a respiração alternada. Muitos de vocês devem conhecer essa técnica. Para quem não conhece essa técnica, vamos a uma breve demonstração. A respiração alternada, ela começa, como qualquer exercício de respiração, começa com pelo menos 3 respirações completas. Advirto desde já que não é necessário forçar a respiração. Você não vai aprofundar a respiração para além da profundidade com a qual você está acostumado. Você não vai forçar a respiração, você não vai forçar nem a inspiração, nem a expiração. Você vai procurar respirar da forma mais natural possível. Você não precisa inspirar o ar por 1 minuto, você não precisa expirar o ar por 1 minuto, você não precisa forçar um ritmo específico. Você precisa simplesmente permitir que o ar entre e que o ar saia. O que eu recomendo, porém, é que você evite o máximo possível deixar a respiração superficial, alta, no peito ou nos ombros, e direcionar a respiração para a barriga. Isso, é lógico, depende de um pouquinho de prática, mas observe. Uma coisa, como eu expliquei no começo, é você respirar desta forma. E outra coisa é você respirar desta forma. Quase não se nota a respiração, mas eu estava respirando. Eu estava movimentando a minha barriga, não o meu peito, muito menos o meu ombro. Isso, logicamente, depende de um pouquinho de prática, mas o simples exercício da observação da respiração já é um bom começo. Então acostume-se a perceber onde está a sua respiração. Parênteses aqui, a gente sabe que fisiologicamente, anatomicamente, a respiração sempre vai acontecer nos pulmões. Não pode acontecer em outro lugar, não vai acontecer na barriga, no intestino, enfim, é sempre nos pulmões. O ar entra, vai para os pulmões, né, mais ou menos nessa altura aqui do peito, e sai a partir dos pulmões. Quando eu falo de respirar na barriga, eu me refiro particularmente a relaxar todo o tronco, inclusive o abdômen, de modo que você sinta outros músculos se movimentando. Lembre-se que os pulmões eles se movimentam graças à musculatura que os envolve. Então, o movimento respiratório dos pulmões ele é produzido pelos músculos que envolvem os pulmões. Só que nós não temos músculos apenas nos ombros e no peito e nas costas, envolvendo os pulmões. Nós temos músculos na parte de baixo dos pulmões. Um desses músculos é o diafragma,
que está na base dos pulmões, e uma vez que você libera a sua movimentação, uma vez que você o ativa, ele passa a ajudar na respiração, ele vai se movimentando. E por consequência, ele vai produzir uma movimentação abdominal decorrente da respiração. Mais ou menos isso que acontece em termos anatômicos. E uma vez que você descontraia essa base do pulmão, onde fica o diafragma, e libera a movimentação do abdômen, o que vai acontecer? Você automaticamente vai aumentar a capacidade pulmonar. Você vai aumentar o volume respiratório. Você vai permitir a entrada de mais ar. E quanto maior for o volume respiratório, mais lenta a sua respiração vai ser. E quanto mais lenta for a sua respiração, mais tranquilo você vai ficar. Menor agitação mental e mais serenidade você vai desenvolver por meio da respiração. Está tudo conectado. Voltando então, todo exercício respiratório começa com respirações completas. Então, antes mesmo de entrar na respiração alternada, que eu vou demonstrar em seguida, você deve fazer pelo menos 3 respirações completas. É respirar livremente, percebendo a expansão e a contração do abdômen ao você inspirar e expirar, respectivamente. Vamos lá. Percebam, se você quiser inclusive voltar o vídeo para refazer esse exercício simples da respiração completa, 3 respirações completas, é importante observar que eu tenho o meu ritmo próprio. Então eu tenho um tempo de respiração que é confortável para mim. Se você tem uma capacidade respiratória superior à minha, provavelmente você vai querer fazer a respiração, essas 3 respirações completas iniciais, de forma mais lenta, mais demorada. Se você tem uma capacidade respiratória menor do que a minha, talvez você queira fazer essas 3 respirações de forma mais rápida. O importante é preservar o conforto para que, ao terminar essas 3 respirações iniciais, você não fique ofegante. Então, tornar a respiração excessivamente lenta vai fazer você perder a respiração. Afinal das contas, você vai ficar sem ar em algum momento, enfim. E tornar a respiração rápida demais vai deixar você meio zonzo, mais agitado do que você talvez já esteja. Então, busque um ritmo que seja confortável. Não é necessário forçar a respiração de forma nenhuma. Uma vez que você realiza essas 3 respirações iniciais, aí sim você pode passar para a respiração alternada, que consiste no seguinte: depois das 3 respirações, você vai usar a mão nessa posição, polegar e indicador e dedo médio juntos. E você vai fechar as narinas de forma alternada, controlando a entrada e a saída de ar. Então o movimento que você faz é esse movimento de pinça, às vezes fechando uma narina e liberando a outra, e vice-versa. É basicamente isso. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer alguns ciclos para vocês verem como é que funciona.
Algumas recomendações a respeito da respiração alternada. A mais importante delas é a seguinte: você só vai trocar de narina quando você estiver cheio de ar. Por isso que eu começo inspirando e quando eu completo o preenchimento de ar, eu troco e solto o ar. E aí eu inspiro de novo. E aí troco, soltando o ar. E assim sucessivamente. Então, só troca a narina quando estiver com o pulmão cheio. Essa é a recomendação mais importante. Fora isso, é importante não apertar muito forte, né? Bloquear as narinas, não precisa ser uma coisa agressiva, né? Uma coisa tem que ser feita com delicadeza, mas é importante perceber que realmente você bloqueou a narina para poder fazer a respiração pela outra que vai estar liberada. Outras recomendações, por exemplo, vale a pena reforçar a recomendação de não forçar a respiração de nenhuma forma. Então, permita que a respiração aconteça naturalmente. Quem tem as narinas bloqueadas, né, quem tem problemas de congestão nasal, enfim, pode ter um pouco mais de dificuldade para realizar o exercício da respiração alternada, mas esse exercício ele ajuda, inclusive, no sentido de liberar as narinas, de reduzir o problema de congestão nasal. Em geral, né, já me aconteceu de eu realizar a respiração alternada com uma das narinas quase bloqueada e aí não tinha como escapar. Eu tinha que forçar a respiração através da narina congestionada e esse próprio movimento do ar um pouco mais forçado, ele ajudava a produzir a liberar a congestão e com isso reduzir o problema da congestão. Não é a melhor condição para se realizar esse exercício, mas, enfim, é possível realizá-lo mesmo assim. Quem tem orientação de professores de yoga, de médicos de Ayurveda, deve ter acesso a uma técnica chamada Jala Neti, que é a limpeza nasal com água morna. É uma técnica que exige um pouquinho de conhecimento, mas é muito útil para atenuar o problema de congestão nasal. Recomendo muito que vocês procurem orientação para realizar o Jalanet. Quem tiver interesse nisso, deixa uma mensagem para mim. Depois eu posso orientá-los ou passar indicações. Como eu disse no começo, a respiração alternada ajuda muito a aquietar a mente. Ela não apenas auxilia na purificação das narinas, mas também promove o aquietamento mental e emocional. E é o que eu mesmo faço quando eu vou meditar e eu percebo que minha mente está um pouquinho agitada. Realizo a respiração alternada por 5 ou 10 minutos, como eu disse, sempre mantendo o conforto. E ao final desse período, eu percebo que a mente já está praticamente pronta para entrar em meditação. E aí sim, realizo a minha prática de uma forma muito mais tranquila e deste modo a própria meditação produz resultados melhores. Recomendo por isso que todos façam a respiração alternada. Existem variações dessa técnica, não apenas dentro da prática da meditação, mas também dentro do yoga, que é de onde vem essa técnica originalmente. Quem tiver interesse em conhecer a respiração alternada de forma mais aprofundada e de conhecer outras técnicas de respiração, dê uma olhada no meu curso de meditação ou deixe um comentário, me manda uma mensagem que eu passo as direções adequadas. Obrigado e até a próxima.